Hoje vamos falar de mais uma função nitrogenada. Sim, hoje vamos falar das nitrilas. Antes de começar a falar das nitrilas, é importante que a gente tenha em mente qual é o grupo funcional que define, ou seja, qual é a parte da estrutura do composto que vai definir a função nitrila. Como nós já falamos, é uma função nitrogenada e, óbvio, tem nitrogênio. A parte que define as nitrilas, o grupo funcional, é exatamente esse. Claro, nós temos o nosso carbono e aqui está o nitrogênio, fazendo 3 ligações com o carbono, né? Até porque o nitrogênio precisa de 3 ligações. É importante que você tenha isso em mente, porque nós temos uma outra videoaula que fala da isonitrila, que é também um composto nitrogenado, mas a posição do nitrogênio é diferente. Ficou na dúvida? Dá uma olhada na videoaula que fala sobre isonitrilas. Por isso que é importante você entender essa questão do grupo funcional. Então, hoje nós estamos falando de nitrilas, também conhecido como cianeto, por conta do ácido cianídrico. Nós já vamos mostrar ele aqui. E o grupo funcional que define essa classe de compostos orgânicos, né? A nossa função orgânica é exatamente essa. E claro, como é que nós vamos dar nome de acordo com as regras da IUPAC? Para alguns grupos de compostos, e isso acontece aqui nas nitrilas, nós temos o nome oficial e nós temos o nome usual, que muitas vezes é colocado em Enem e vestibulares, porque são nomes típicos, comuns, corriqueiros do dia a dia, que acabam sendo adotados. Então nós precisamos aprender também esses nomes. Mas agora vamos dar uma olhada na nomenclatura oficial das nitrilas de acordo com as regras da IUPAC. Como é que funciona? Nós vamos pegar o nome do hidrocarboneto, a parte que leva o nome do hidrocarboneto, e acrescentar a palavra nitrila. Então é relativamente fácil. Nós vamos pegar o nome do hidrocarboneto e acrescentar a palavra nitrila, por conta da nomenclatura dessa classe de compostos. Então nós temos aqui, por exemplo, um átomo de carbono. Para um átomo de carbono é MET, né? Vou pegar outra caneta aqui. Para um átomo de carbono é MET. Nós só temos aqui ligações simples, não é esse tipo de ligação, uma ligação se a gente tivesse mais carbonos aqui, né? É um hidrocarboneto, por isso, né? É um hidrocarboneto alcano, por isso metano, e aí a palavra nitrila. Nessa outra estrutura, nós temos agora 2 átomos de carbono, por isso, Et. Aí, novamente, ligações simples aqui, é um hidrocarboneto, né? Nós já falamos disso. E aí nós acrescentamos a palavra nitrila, por isso fica etano nitrila. Na outra estrutura, agora nós temos 3 átomos de carbono. Ok? Para 3 átomos de carbono, prefixo prop, somente ligações simples, né? Nós temos aqui somente ligações simples, hidrocarboneto, terminação O, mais a palavra nitrila, porque nós temos o grupo funcional aqui, nitrila. Essa estrutura aqui, notem, nós temos uma dupla ligação. Ok? E aqui nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono, por isso prop. Como nós temos uma dupla ligação, né, entre átomos de carbono, em hidrocarboneto O e o grupo funcional nitrila, palavra nitrila. Então fica propeno, por conta da dupla, nitrila. Aqui não, é propano, porque as ligações são todas simples, propano, nitrila. A diferença está exatamente aqui
em uma ligação a mais. Aqui uma dupla ligação, aqui uma ligação simples. Ambos têm 3 átomos de carbono, mas a diferença está na ligação dupla. Por isso um leva o nome de propeno, o outro propano. Ficou em dúvida? Dá uma olhada lá em nomenclatura de alcanos e alcenos. Tem uma videoaula que fala somente sobre isso. Uma outra forma de dar nome às nitrilas, ou também conhecidas como cianetos, é exatamente isso. Nós vamos utilizar o termo cianeto, que se refere ao carbono ligado ao nitrogênio, e dar nome à sua ramificação, ou seja, a parte que vai estar ligado aqui ao átomo de carbono, tá? Vou simbolizar aqui com a letra R. O nome da ramificação, ou toda aquela estrutura, né, com o número de átomos de carbono que ali possui. Então vamos dar uma olhadinha e entender essa nomenclatura. Notem, eu posso fazer o grupo funcional, desenhar ele dessa forma, né, ou dessa forma. Então as duas são a mesma coisa, ambas são iguais. A diferença é que aqui eu só omiti essas 3 ligações com nitrogênio, tá? Mas é a mesma coisa, a substância é a mesma, o grupo funcional é o mesmo. Eu coloco assim porque às vezes em uma prova de Enem, seja vestibular, pode aparecer de diferentes formas, só para confundir, tá? Então eu já deixo isso claro para o aluno. Então aqui nós temos a nomenclatura usual, você também vai encontrar ela por aí, em avaliações. O termo, nós vamos utilizar o termo cianeto, que se refere a essa parte aqui do carbono e nitrogênio, e dar o nome da ramificação, ou seja, aquela outra parte que tem o número de átomos de carbono ligado a esse carbono aqui. O exemplo mais clássico, né, do cianeto ou da nitrila mais comum, mais simples, é exatamente esse. Eu tenho aqui o cianeto, que eu estou falando dessa parte, quando eu falo cianeto, de hidrogênio, que é exatamente o que está ligado a esse carbono. Quem está ligado a ele é o hidrogênio. Por isso, cianeto de hidrogênio. O outro exemplo, cianeto. Quando eu falo cianeto, eu estou falando dessa parte aqui, já estou contando esse carbono. Cianeto de metila, porque aqui eu tenho essa metila ligada ao carbono. Então, e essa estrutura aqui com um átomo de carbono e 3 hidrogênio é a metila. Aqui é a mesma forma. Cianeto, está aqui, né? Está escrito cianeto, que se refere a essa estrutura de etila, porque eu tenho 2 átomos de carbono ligado à minha estrutura aqui do grupo funcional, 2 átomos de carbono é ET, como ele vem na forma de ramificação, aí ele recebe a terminação ila, né? Então, por isso, cianeto de etila. E aqui, por fim, nós temos uma outra substância, cianeto, está aqui, de... Aqui eu tenho 2 átomos de carbono com uma dupla. Essa ramificação é conhecida como vinila. Mantenha em mente, quando eu falo cianeto, né, eu vou falar dessa estrutura. Então eu falo cianeto da outra parte que está ligada, que é o átomo de carbono. Quem está ligado aqui é uma vinila, um radical ou uma ramificação, né, vinila. Recordando, aqui também cianeto, estou falando dessa estrutura que tem carbono e nitrogênio, de etila, 2 átomos de carbono. E aqui a mesma coisa, cianeto de metila. Aqui, cianeto de hidrogênio. Tá ok? Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa aula sobre nitrila. Se gostou, reclamações, elogio, deixe um comentário aí no vídeo e vejo você na próxima aula.